verso 5. É certamente um dos textos de cabeceira que eu tenho. Provavelmente você, em um momento de aflição, já recorreu a esse salmo. Salmo de Davi, capítulo 37, verso 5, que diz o seguinte, entregue seu caminho ao Senhor, confie nele. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele o ajudará. Em outras versões, diz o seguinte: entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele, e o amais. Aquilo que excede, ele fala. Vamos orar. Pai amado, eu quero te louvar e agradecer, Senhor, por mais esse momento, pela oportunidade que o Senhor nos dá de cultuarmos junto à tua igreja. Obrigado por cada pessoa que se minha esposa sair de casa nesse domingo de manhã para estar aqui. Mais uma vez eu te agradeço, Pai amado, e peço em nome de Jesus que a tua graça, que a tua misericórdia esteja cobrindo o nosso corpo. Pai, apesar de toda a preocupação da semana, peço que o Senhor leve a nossa mente cativa ao Senhor, que cada pessoa possa receber a porção dobrada da palavra que veio receber neste domingo. Eleva as nossas mentes a Ti, leva a nossa mente cativa ao Senhor, para que absolutamente nada tire de nós a atenção que nós devemos dar à Tua palavra. A Ti oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o tema dessa manhã, eu acho que é muito oportuno para o momento do ano que nós estamos vivendo, porque nós estamos vivendo um momento de, entre aspas, a partir de agora a gente começa a entrar naquele processo de já pensar naquilo que vai acontecer no ano que vem. Daqui a pouquinho, segunda-feira, é dezembro. Eu não sei quanto a vocês, mas eu sou professor também. E nesse período, agora a gente começa aquele período de atribuição de aulas, a gente começa aquele período de ver grade diária. Então a gente já começa a se preocupar com os desafios do ano que está por vir. A gente já começa a pensar nos planejamentos, a gente já começa a pensar nos problemas, a gente já começa a pensar em tudo aquilo que virá. Porque vem um ano novo, eu sei que nós estamos vivendo um final de ciclo, e é sempre bom a gente viver um final de ciclo, né? Saber que nós vencemos o ano de 2025. Saber que se nós estamos aqui agora nesse exato momento, é porque muita água já passou debaixo da ponte e nós vencemos, estamos vindo fortes. Mas tem um outro aspecto também dessa época do ano, que é: como é que vai ter 2026? Como é que vai ser essa nova etapa da minha vida? Eu como professor, fico preocupado. E olha que as minhas aulas já estão lá reservadas certinho. Eu sou professor concursado, trabalho em outra instituição educacional, uma escola particular chamada Posso Saber, que as aulas já estão reservadas, mas eu fico pensando, sabe, eu queria que empreendedor, pela economia, não é disso, gente da economia. Aquele que tem loja, né, mas e aquela pessoa que trabalha, que é um contrato CLT mais um prazo, ele é contratado por 3 meses, 6 meses. E aquele que está com medo de se mandar embora. Então a gente começa a perceber que chega um momento do ano que, embora a gente deva celebrar, nós vamos celebrar o Natal, vamos celebrar esse final de ciclo, a gente também já começa a antecipar as preocupações do ano que virá. Nós temos ano de eleição, tem tanta coisa acontecendo, e eu fico pensando assim: Deus, como é que era no passado? Como é que era na época do Antigo Testamento, na época de Davi? Quais eram as preocupações? A gente sabe que não eram as mesmas de hoje. A sociedade ela tinha uma outra estrutura, a sociedade tinha um outro layout. Mas eu acredito que a preocupação principal, o primordial, que é a minha sobrevivência, o meu bem-estar, o bem-estar da minha família, o bem-estar do meu filho que acabou de nascer, o bem-estar do meu negócio. É claro que havia uma outra proporção, mas as preocupações existiam. E eu tirei desse texto aqui 3 atitudes que Davi recomenda. Para a gente poder viver os desafios desse ano que virá. Para a gente poder vencer o ano que está chegando aí, né? O sol está raiando, virada do ano está chegando. E eu fiquei pensando: Senhor, nem sempre nós tomamos as decisões corretas quando nós precisamos. Então a minha oração
antes de escrever o sermão, é: Deus, me ajuda a ser mais assertivo. Me ajuda a ter um pouquinho mais de sucesso no ano de 2026. Me ajuda a levar o ano sem menos tropeços. Eu não estou tentando, não apalhando, não aterrando. Durante a oração, o Espírito Santo ministrou ao meu coração o Salmo 37, verso 5. Então eu separei aqui, faltando desses desafios que virão, 3 atitudes de Davi para a gente viver o 2026 melhor, uma atitude um pouco mais diferenciada. E a primeira é aquela que Davi nos recomenda, está logo no início do verso. Leia comigo, por favor, olha o que ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Eu coloquei então a primeira atitude: entregar os nossos planos nas mãos de Deus. Agora eu quero que você pense: o que significa entregar para a sociedade de hoje? O que significa entregar para a sua vida? Tem alguns dados interessantes. Nós tomamos cerca de 400 decisões aproximadamente ao longo, 400 grandes decisões ao longo do dia. Mas atitudes pequenas como que roupa você vai colocar, onde é que você vai vestir, como você vai combinar, aumenta. Se você colocar dessas pequenas decisões, elas passam de 1000 pequenas decisões ao longo do dia. Já para pensar, você toma 1000 decisões ao longo do dia. Que rua que você vai entrar, qual caminho que você vai pegar para ir para o trabalho, que roupa que você vai vestir, qual será o diálogo com o seu chefe no trabalho, como é que você vai dar o feedback que você não atingiu a meta. Você tem que tomar decisões, você tem que tomar atitudes. Para os homens, como é que você vai falar para a sua esposa que na quarta-feira à noite você vai querer ver o jogo, o time de futebol do coração? Como é que você vai explicar para a sua esposa que aquele armário que era para você ter apertado há 3 meses atrás, a porta continua lá caída? Ou só eu assim, só em casa, que assim. Já falei para os irmãos lá na igreja que a Carol fez uma lista e deixou fixada lá de coisas que eu tenho que fazer rápido. Então tem lá, apertar isso, pintar isso, trocar isso. De vez em quando eu sou tentado a chegar lá, mano, pegar a caneta e fazer um riscozinho, mesmo não tendo cumprido. Mas o Espírito Santo me acusa. Você não fez, você não tomou essa atitude. Então eu fico pensando, olha quanta coisa a gente tem que esquecer. E a Bíblia nos recomenda, Davi recomenda, ele diz o seguinte: entrega o seu caminho, entrega todas as suas decisões. Eu fico pensando, pautado da quantidade de decisões que eu tenho que tomar, eu assumo a minha limitação, eu assumo a minha falhabilidade, eu sou falho. Já que eu não consigo, olha só, eu não consigo afirmar que nem 10% das decisões que eu vou tomar ao longo da minha vida, que elas serão assertivas, 10%, eu estou chutando alto. Já que eu não consigo afirmar que 10% das decisões que eu vou tomar ao longo da minha vida serão assertivas, qual é a capacidade que eu tenho para dizer que 2026 está garantido por sucesso? Nenhuma. Então eu entendo o que Davi pede: entregue então o seu caminho ao Senhor. Deixe que Ele decida, deixe que Ele te direcione, deixe que o Espírito Santo de Deus conduza as suas atitudes e as suas decisões. Romanos capítulo 8, verso 23 diz: também o Espírito, semelhante modo, nos assiste em nossa fraqueza. Olha só, o Espírito Santo nos ensina a orar como convém. É Ele que coloca palavras decisivas e assertivas no meu coração e no seu coração. Queridos, para 2026, o ano que está chegando, nós precisamos assumir que nós somos incapazes. Precisamos entender que somos limitados e precisamos passar para a mão daquele que é competente no destino das nossas vidas. Então, se eu não sou capaz de assegurar, se eu não sou capaz de confirmar, se eu não sou capaz de acelerar, 2026 será bom de acordo com as minhas decisões? Que tal eu mudar a ótica da minha vida? Entregar os meus caminhos nas mãos daquele que sabe
não é a decisão melhor a ser tomada. Então entregue os seus caminhos ao Senhor. Agora, o que é entregar os caminhos a Deus? Aqui que está. A questão não é a gente entender o verbo entregar. A questão é a gente entender como fazer. Entregar, queridos, não significa que você não vai ter dúvidas. Entregar os caminhos nas mãos de Deus não significa que você não vai tomar decisões. Entregar os teus caminhos nas mãos de Deus significa que, Senhor, eu vou orar buscando que a tua vontade seja feita em todas as minhas decisões. E eu sei que o Senhor vai tomar conta de mim. Eu sei que o Senhor vai guardar meu coração. Porque nós temos um grande problema. Nós temos muita dificuldade em entregar as nossas decisões nas mãos de Deus, porque nós queremos ter o controle. Aqui está o problema da entrega. Porque ele nunca é genuíno. Porque nós entregamos falando Deus. Acho que foi o Davi uma vez falou para mim, nós entregamos um controle nas mãos de Deus sem pilha. Quando a minha sobrinha, a Júlia, era menorzinha, às vezes estava jogando videogame com o meu cunhado, e ela vinha e ficava tentando pegar o controle das nossas mãos. Sabe o que a gente fazia? Olha que crueldade. A gente pegava um controlezinho, sem o fio estar conectado. Olha o que a gente fazia, cara? Pegava, na época, não vou entregar a idade agora, né? Mas na época eu acho que era um Nintendo, quando a gente tirava a Rafa, estava lá os controles plugados, né? E dava um reserva para ela, colocava debaixo. Olha, gente, que golpe. E ela olhava para quê? Nós começamos entregando o controle assim, só dava na mão dela. E ela ia andando atrás de mim, porque ela via o controle, na época todo com o fio, conectado. Então ela pegava, tadinha, ela ia andando, cambaleando e ficava tentando colocar. Aí os cabos seguiam, dava um jeito. A gente falou assim: ela já percebeu que nós estamos enganando ela. Aí sabe o que a gente fazia? Olha para o lado. A gente levantava o videogame, colocava debaixo. Aí ela ia, sentava, tadinha, ficava olhando para a gente assim, ficava lá. E é o que nós fazemos com Deus de vez em quando. A gente entrega um controle que não está conectado, sem pilha, porque nós não confiamos. Nós queremos o controle nas nossas mãos, o controle das decisões, das nossas atitudes, do nosso futuro. Eu tenho que dizer para você, a gente não tem controle de nada. Nós não temos controle de absolutamente nada. O que nós temos controle é de entregar nas mãos de Deus a nossa vida. Então eu convido você a fazer igual a vida. Entregue os seus caminhos. Deixa Deus decidir. Deixa Deus conduzir. Deixa Deus te levar. Deixa Deus te envolver nos planos que Ele tem para você. Fique em paz, porque Ele é capacitado para te ensinar a sua vida. Amém? Entrega. Deixa Ele atuar. Deixa Ele fazer. Deixa Deus conduzir a sua vida da melhor forma possível, porque Ele tem o melhor. Nós falamos disso ontem no culto. Se Ele viu Jesus, Ele viu o melhor, porque Ele sempre tem o melhor nas nossas vidas. Amém? Então, a primeira atitude para você vencer o ano que está chegando aí é entrega. Abra a mão da ansiedade, abra a mão de querer controlar. Aliás, na verdade, eu acho que todas as vezes que nós abraçamos as nossas decisões e tentamos com a nossa própria força fazer todas as coisas, sabe qual é o resultado disso? A gente não muda absolutamente nada do que vai acontecer 2, 3 dias depois. A gente só vai acumulando estresse, angústia, ansiedade. Isso, abrir mão, entregar nas mãos de Deus, que é a melhor forma de você sair curado ou passar por 2026 curado. Amém, queridos? Segunda atitude que Davi recomenda é confiar. Olha o que ele diz: entregue os seus caminhos ao Senhor e confia nele. Segunda atitude é confidenciar nas credenciais de Deus. Olha que interessante, ó. A fé não pode ser tida como um ponto cego na vida do cristão, porque isso é fideísmo. O que é fideísmo? Fideísmo é uma palavra que define aquele negócio. Eu acredito porque é assim. Igual o Chicó. Eu acredito porque é assim. Isso é fideísmo. É você falar: olha, eu acredito que
essa caixa não vai cair. Mas por que você acredita que essa caixa vai cair? Porque vai cair. Isso não é fé. Isso é fideísmo. É você afirmar algo que você não tem certeza. Acreditar por acreditar. Hoje a minha fé está que o Ricardo se figurou aqui, eu tenho evidências. O Ricardo se figurou ali e falou assim: se não derrubar, Ricardo, então nós temos evidências. Olha que interessante. Quando Davi fala assim, não, entrega os seus caminhos ao Senhor, o segredo não está nesse aspecto, não. Entrega apenas. Ele fala, entrega e confia em quem? Confia na sua mão? Entrega e confia na sua força? Entrega e confia na sua destreza? Entrega e confia na sua capacidade? O segredo está aqui. Davi fala, ó, entrega os seus caminhos ao Senhor e confia nele. Davi está pedindo para você lembrar das credenciais de Deus. Lembrar de quem Ele é. Quem é Deus? Criador dos céus e da terra. Aquele que nós entendemos que trouxe todas as coisas à existência. Romanos capítulo 4 tem um versículo maravilhoso, eu também gosto desse versículo, que é Deus que é capaz de trazer, chamar todas as coisas à existência. Aquilo que não existe, Ele faz existir. Então é nesse Deus que Davi fala, olha nas suas mãos, confia nele. Olha só que interessante. Qual o significado da palavra credencial? Credencial, aquilo que leva a pessoa a gozar de confiança, aquilo que confere autoridade a uma pessoa, carta ou documento que confere crédito, ou aquilo que dá a alguém determinado direito. Quando Davi fala confia nele, ele está falando confia nas credenciais de Deus. Confia naquilo que Deus fez. E olha para a história. É tão interessante isso. Quando alguém, por exemplo, você está precisando de um dentista. Só eu aqui tenho trauma de dentista, mas alguém tem trauma daquela máquina? Não. Você também tem isso? Vem, Muniz. Já faz já. Quando você vai no dentista, você não vai com qualquer um. Sabe o que você faz? Você busca recomendações, né, gente? Você conhece o dentista? Você conhece alguém? Porque está preocupado. E aí a pessoa vai te passando as credenciais. Ó, vai lá, vai te tratar bem, vai arrancar o seu dedo, não vai pôr o pé na sua cara, não vai te dar anestesia. Calma, vai dar certo. O que isso começa a fazer no seu coração? Quando você está com o filho doente, alguém pede para você levar o seu filho no médico. Lá em casa, a gente tinha um pediatra chamado Dr. Adalberto. Nós levamos a Maria Maria quando eram pequenos. E ele é um cara muito bom, mas tão bom que o professor gritava, gente. O professor gritava. Vai vocês levar as meninas do Deus Adalberto. Até as meninas, quando começavam a pai, nós vamos lá no Dr. Roberto, Adalberto. Ele é um pediatra técnico excelente. Excelente. Na verdade, nós nem teríamos condições financeiras para levar lá. Porque a dona Angélica conhece, ele trabalhou com ele, então ele falou: vem para cá, eu faço um cursinho trabalhar para vocês. Nós começamos a levar, principalmente os traumas que nós tivemos no nascimento da Mário. Como os irmãos sabem, Mário é um milagre de Deus. Então, nesse primeiro período, os primeiros 3 meses, nós passamos a levar a Mário lá. Mas é uma coisa muito interessante, que todas as vezes que nós pensávamos em levar as nossas filhas médicas, nós ficávamos preocupados, porque nós queríamos o Dr. Roberto, ou comunicado, abençoado Deus, Roberto, Adalberto, porque ele tinha credencial, especialista fora de série. Ele pegava aquele jeito, ele pegava a criança assim, a Mari começava a tossir, alguma coisa acontecia, vamos levar lá no Dr. Adalberto. Ele pegava a criança, gente, sem brincadeira, ele levantava assim e começava. Então, imaginando, esse rapaz é tão feio, uma máquina de Sherlock nos olhos, ressonância magnética, ficava assim, botava ela, pesava, marcava e só. o homem dava o diagnóstico certo.
pedir os exames certos. Ó, o problemático é isso, olha aqui. Ele era muito velho, era um rugido. Ele é muito bom. Observando as habilidades, observando a destreza, a especialização, sabe o que começou a acontecer comigo, Carol? Todas as vezes tem que pegar uma malha na mão no hospital. Vamos tentar passar, fazer um esforço financeiro. Vamos tentar passar no final. Ou seja, ou essas pessoas me perguntam, eu falo, se você tem condições financeiras, leva lá. O cara é muito bom, muito bom. Eu olhei, vivenciei, testifiquei das credenciais. Eu vi como ele é bom. Quando Davi fala, confia nele, Davi está falando, ó, confie nas credenciais de Deus. Não confie em qualquer um, confie em quem ele é. Confie nesse Deus que abriu o mar. Confie nesse Deus que resgatou o povo do Egito. É isso que ele está falando. Confie lá no histórico que Deus tem com o seu povo. Confie que Ele é o Deus que abriu o mar, que Ele é o Deus que deu os 10 mandamentos, que Ele é o Deus que criou todas as coisas. Ele é o Deus de Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e terra. Confie no Deus dos seus pais. Confie no Deus que tem trago para você salvação. Confie no Deus que tem trago para você livramento. Confie no Deus que tem feito seu coração bater. Confie no Deus que tem feito seu pulmão respirar. É nele. Entenda que a sua confiança não é uma fé cega. Olha para a história e vê o que ele fez. É por isso que Davi fala, confia nele. Olha para trás, olha para a sua própria vida, olha para o seu histórico. Veja de onde ele te tirou, veja o que ele fez por você. Veja o porquê que você está aqui, você só está aqui. Porque há um Deus que tem conduzido a sua família, tem livrado os seus filhos, tem dado saúde e tem dado a você a capacidade de ele estar vivo. Glória a Deus. Então, entregue os seus caminhos, mas confia nele. Porque quando a gente olha a história do povo, a gente percebe aquilo que ele fez. Isso deve motivar. Saber quem Deus é deve motivar a colocar a minha confiança nele. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala. A Bíblia fala assim, ó, Deus não pode negar a si mesmo. Ela deixa claro, Deus não pode negar a si mesmo. A Bíblia fala também em Tiago que não há sombra de variação no Senhor e no mundo. Ou seja, você tem, eu tenho, nós temos acesso ao Deus que é fiel, leal, bondoso, amoroso. Deus que nunca abandonou ninguém. Deus cujo a mesma palavra foi aqui, ó, fumoso já estou velho para mim, nos desamparado. Confia nele. Não estou falando para você confiar em mim. Não estou falando para você confiar na igreja. Não estou falando para você confiar em pessoas. Aliás, uma das grandes causas de ferida, sabe qual é? É que nós confiamos mais nas pessoas do que em Deus. E aí depois a frustração que nós adquirimos com as pessoas, nós aplicamos em Deus. Ele não vai te abandonar. Bem? Entregue o seu caminho, confie em Deus. E olha só que interessante, terceira atitude, confie na ação sobrenatural de Deus. Você entrega, confia, e aquilo que é a mais é Ele quem faz. Olha só que interessante, Ele diz, entregue teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o a mais Ele fará. Enquanto seres humanos, nós estamos presos na rotina do dia a dia. Nosso cotidiano, nós encontramos as limitações. Nós vivemos inseridos no ordinário. Mas, em hipótese alguma, podemos aplicar isso ao nosso Deus, porque Ele é extraordinário. Davi tem uma sacada, perdão da palavra, muito interessante. Ele fala assim, eu quero que você confie no Senhor. Entrega os caminhos ao Senhor, confia nele. E aquilo que excede as limitações, aquilo que vai exigir um milagre para a sua vida, isso ele faz. Então, o segredo é, nós precisamos entender que quando nós entregamos a nossa vida e confiamos a Deus, aquilo que
que vai além das nossas limitações, é Ele quem faz para você. Você vai perceber que o estresse das profissões hoje, a problemática do trabalho, da vida moderna, é que a vida moderna ela está cheia de metas. Você tem que cumprir metas, você tem que fazer as vendas, você tem que cumprir, tem que esvaziar o estoque, tem que comprar um novo estoque. Nós estamos cheios de metas, nós estamos cheios de... Existe uma conduta no trabalho, no serviço e na família, que às vezes vai exigir muito de mim e de você. E vai chegar um momento em que aquilo que você é capaz de ofertar, aquilo que você é capaz de entregar, aquilo que você é capaz de fazer, vai encontrar limitações, porque você é limitado. Eu sou limitado. E nós vivemos, às vezes, em um universo, olha só que coisa louca, o mundo moderno está tão louco, que mesmo quando a gente chega no nosso limite, mesmo quando a gente bate nos muros da vida, parece que vem uma voz eterna, ou sei lá, extraordinária, que fala assim, ó, vem e continua porque eu estou do seu lado, vai dar certo. Essa voz é a voz do Espírito Santo, que motiva você a continuar buscando os recursos nele, porque chega um momento que você não vai ter mais o que fazer. Vai chegar um momento em que você não terá mais o que fazer. Aí entra Deus. Aí entra Deus. Precisamos acreditar que o martelo ainda afunda. Se você ler 3 livros excepcionais da Bíblia, Reis, se você ler Crônicas, se você ainda ler esse conteúdo histórico, se você ler 1 e 2 Samuel, você vai perceber que Deus atuava de maneira extraordinária em vários momentos. Um deles, o cara está lá com o machado emprestado, cortando a árvore, o ferro cai dentro do lado. E o apavorado chama o profeta. Meu Deus do céu, agora perdi, não era meu emprestado, onde caiu aqui? Vou lá e oro, só o galinho lá, e o ferro boia. Já viu o ferro boiar? Mas Deus faz milagres. Queridos, a essência da sua vida e a essência da minha vida deve ser ou pautar-se, perdão, neste quesito. Eu acredito que Deus ainda faz milagres. Eu acredito que o extraordinário ainda é possível, que excede as minhas forças. Davi acreditava tanto nisso que ele entrega os seus caminhos, confia nele. E aquilo que excede as suas forças, aquilo que excede a sua obediência, aquilo que excede as suas estratégias, é Deus quem vai fazer. Ele quer orar por você. Às vezes a gente fala, Deus, abre uma porta. A gente tem uma visão específica, fala, Deus, por favor, me ajuda nesse aspecto. Abra uma porta. E a gente se esquece que Deus pode atuar com portas sem portas. A gente se esquece que Deus vai abrir. A gente se esquece que Ele é capaz de fazer aquilo que excede o nosso conhecimento e as nossas estratégias. Então, eu gostaria de orar por você hoje. Por quê? Porque nós estamos tão envolvidos com aquilo que é ordinário, com aquilo que é comum, com aquilo que é do dia a dia, que a gente se esquece que Deus é capaz de fazer o extraordinário. Os meninos, nós estamos vivendo um momento tão interessante. Deus, eu quero com você, por favor, por gentileza, converse com os meninos da diretoria da igreja, para vocês verem o que Deus tem feito no nosso meio. Não é porque nós somos melhores do que ninguém, nós somos piores do que muitas outras pessoas. Sabe o que aconteceu aqui? Houve a reunião de um grupo de pessoas que acreditavam que Deus continua fazendo parte da apoiar. Pessoas que acreditam no sobrenatural dele, cheio de falhas, cheio de limitações. Deus é capaz de fazer. Amados, Deus começou a fazer tanta coisa, mas tanta coisa. Como eu falei ontem, nosso grupo de inauguração desse novo espaço, nós temos um monte de coisa para fazer. Alguém sabe fazer? Não. Vamos fazer? Vamos. Acreditamos no extraordinário. Deus foi capacitando, foi juntando as pessoas, juntando as peças, dando estratégia, fazendo coisa, ó. Tem gente, ó, chegou aqui sem saber o que era Machado de Phillips. Saiu daqui sem saber o que era Machado de Phillips, mas as coisas estão feitas.
extraordinária de Deus. A gente, seres profissionais diferentes. Tinha aqui dono de loja, dono de academia, professor, pessoa que trabalha com telemarketing, com marketing digital, pessoal, outros professores. Não tinha absolutamente ninguém capacitado. Cabeleireiro, tudo aqui. Se você me perguntar como esse lugar está iluminado, como o telão está funcionando, como tem sombra, não sei. Mas nós resolvemos confiar nisso. Ele é capaz de atuar extraordinário. Eu acho que nós vivemos hoje na vida onde nós nos habituamos ao normal. E nós nos esquecemos que o nosso Deus não é. Por isso que eu pedi para você ficar de pé. Nós vamos fazer essa oração específica. Davi nos desafia a fazer algo incrível. Ele não fala assim, vamos pensar naquela época. Uma época em que o sistema monetário era outro. Hoje em dia você tem lá o seu dinheiro, a conta no banco. Então você diz que o seu cartão aí. Antigamente não havia isso. Na época de Davi, dinheiro era o terreno, eram as terras, eram as posses, entendeu? Na época de Davi, segurança não era você morar numa casa fechadinha, terminada. Segurança era o exército. Eram as pessoas que iam militar junto com você nas batalhas. Na época de Davi, você não acordava com fome e falava assim, vou até a pouco. Merchandising de graça. Vou até a pouco. Vou comprar um salgadinho. Na época de Davi não era isso. Mas olha que lindo isso. Davi não fala assim, peguem armas, lute, adquira terreno, busque soldados para sancionar seu direito, construa um castelo, fortifique. Olha o coração desse homem numa época que era diferente. Ele disse o seguinte: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, não há mais, ele fará. Uma sociedade mais difícil de sobreviver. Ele entendeu que o segredo era confiar que Deus é capaz de fazer um extraordinário. Vamos orar pelos nossos corações? A gente vai orar, Deus, me ajuda a confiar que o Senhor é extraordinário.